Three. Here. No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? Esse amortecedor, do Asha, Zafira, tá com problema na rosca. Achei melhor abrir ele e trocar a haste desse amortecedor. Como se tá perfeitinho, inclusive estava pressurizado. Depois de pressurizar que nós vimos aqui que estava com esse problema da rosca. Então eu preferi aqui fazer o serviço de troca da haste, colocar uma outra haste aqui e aproveitar esse amortecedor que está muito bom. Eu vou dar um corte aqui e volto daqui a pouco mostrando o interior desse amortecedor. Já está aberto. Quando eu cortei ele aqui, deu até um estouro no amortecedor de tanta pressão que eu tinha pressurizado ele, então o óleo saiu até espumado de dentro. Esvaziadazinha aqui. Tá aí. Parte interna do amortecedor, para quem não conhece, tem muito cliente que não conhece, não sabe que o amortecedor, que às vezes a gente coloca lá amortecedor pressurizado, amortecedor a gás, a pessoa pensa às vezes que só leva gás dentro do amortecedor, e não é isso. Ele leva óleo, que todo amortecedor é um componente hidráulico, né, da suspensão, então ele leva óleo e leva gás também, que é para poder pressurizar. Então tá aqui, eu vou dar uma parada e vou abrir agora, tirar essa válvula de baixo aqui, tá? Para o pessoal ver como é que é a parte interna aqui da haste do amortecedor, que trabalha dentro deste tubo. Vou dar uma parada aqui. Então tá aí, esse é o tubo interno, tá? Apenas um tubo, tá? Tem uma bitola aqui é uma redução, tá? A haste, né, do amortecedor que está sem rosca, ela é dessa forma. Por dentro aqui nós temos a válvula, onde trabalha com um carbono, onde dá pressão aqui no tubo para não dar passagem de óleo, tá? Aqui dentro existem uns furos aonde o óleo de dentro do tubo ele vai passar para fora do tubo, tá? Fazendo esse trabalho, tá? Vindo aqui em cima mediante o trabalho do amortecedor, do acionamento do amortecedor, vem aqui para cima, aonde entra nessa válvula da cabeça. Ela encaixa aqui, né? Essa é a parte do retentor superior do amortecedor. E aqui a gente vê os furos aonde o óleo entra para poder, tá, retornar para dentro da haste, tá? Aqui dentro. Então é assim o funcionamento do amortecedor. Nós temos essa válvulazinha também de passagem que trabalha aqui embaixo, também presa, né? E também tem furos e algumas paletas, tá, que elas se abrem mediante o esforço, tá? Então é isso aí. Para quem não conhece o amortecedor, só conhece por fora, tá? Esse é o amortecedor visto internamente, tá aí. Problemas do amortecedor, tá? Esse aqui tava com a rosca ruim, né?
Estoura o retentor, vaza o óleo do amortecedor, tá? Perde a pressão. Desgasta o carbono da válvula, gera uma folga lateral nessa haste do amortecedor e faz barulho, faz um tuk-tuk. Automaticamente também, mediante o desgaste, tá, há a perda de pressão do amortecedor, tá? Porque ele já não segura a passagem do óleo aqui, que é a função dele, tá? Às vezes quebra a válvula aqui embaixo também, o amortecedor perde a ação, tá? Há também o problema do óleo, né? Que o óleo perde a viscosidade, né? Só que a gente vai tirando aqui, perde a viscosidade. Isso com 50 mil quilômetros, os fabricantes de amortecedores, Cofap, Monroe, pedem a troca do amortecedor mediante a perda da viscosidade. Ele já passa com mais facilidade pelas válvulas, né? Então é aquele amortecedor mole, você sente o carro mole, né? Porque o óleo sem viscosidade ele não vai ter resistência ao passar pelos buraquinhos, pelos orifícios da válvula, tá? Para poder fazer o trabalho de entrada e saída no tubo interno. Então esses alguns problemas do amortecedor. Estou fazendo um vídeo hoje meio didático e eu acho bem interessante também para todo mundo entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do amortecedor, né? Importante que eu falei é sobre o óleo, né? Que às vezes não tem nenhum defeito no amortecedor, tá? Mas o amortecedor está sem ação, fica molenga, o carro está molenga, tá? Que é pela perda da viscosidade do óleo. Alguns casos aqui, a gente, quando abre o amortecedor, nós pegamos o amortecedor com óleo com uma textura que parece até água, uma textura de água, né? De tanta perda de viscosidade de determinados amortecedores. Ele chega ao nível de estar assim parecendo realmente água. Então é isso aí que eu tenho para passar aí para vocês aí mais ou menos do amortecedor. Um amortecedor, tá? Do mesmo carro do Aço Zafira, né? Um amortecedor que estava estourado, já praticamente sem óleo dentro, né? E eu tive a surpresa quando eu abri, para o cliente também ver uma outra coisa, né? O óleo aqui, a quantidade de borras, né? Que não tinha naquele, eu não cheguei nem a limpar a quantidade de borras que tem esse tubo. Fico imaginando a parte de dentro como é que está, né? Daqui a pouco eu vou desmontar para poder tirar a haste, né? Fico imaginando a parte interna como é que está. Se a parte externa está assim, como é que está a parte interna. Então só para constar aí no vídeo o estado interno do amortecedor. Aí o tubo, né? Até segurei com plástico de tanta sujeira. Lá por dentro também tá a mesma coisa, né? O óleo que saiu era mais água do que óleo, que o retentor estava estourado, né? A válvula aqui estava até legal, porém bem suja, né? Mas tá aí. A diferença é de um e de outro. Um amortecedor que não tinha qualquer vazamento, estado das peças internas, e um que tinha um vazamento, estava praticamente sem óleo, né? Entrou água, entrou terra, entrou tudo que tinha que entrar aqui. Acaba fazendo essas borras todas de óleo aqui. Mas então é isso aí. Cara, só para constar, o que me interessa é isso aqui, é essa haste. Substituição aqui da válvula. Sair isso tudo aqui, ó. Tem a coisa dessa válvula. Tem mais uma que tá presinha aqui.
para constar quanta coisa tem na válvula. São duas molas, uma superior e outra inferior. Várias palhetinhas, tem palhetinhas presas aqui dentro. A gente nota ali os furinhos da válvula. Né? Tem furinho interno, tem aqui um mais abertinho, tudo para passagem do óleo. Então vou colocar essa. Deixa eu só botar isso rapidinho. Fecha aí, Xará, para não te atrapalhar. A gente está com o serviço aí, carro esperando, e a gente está fazendo esse vídeo. Só afrouxar aqui. Não, só afrouxar aqui. Vai tirar. Não tá aí. Daqui a pouco eu dou um aperto nele. O problema hoje que eu vou explicar para o cliente é o seguinte: amortecedor, quando está com problema de válvula, essa aqui está quebrada. Já está solta dentro, ó. Tá com gás, mas a válvula já não segura o retorno, tá? Folga lateral, que é a característica sempre do amortecedor com problema de válvula. Ou folga, ou válvula quebrada. Eu vou abrir ele e vou mostrar depois como é que tá o interior. Dá um corte. Vamos ver o problema do menino. Capa externa. Ó, olha, filma aqui dentro, vai cair tudo. Porra, nasceu, hein? A válvula. Pra quem não conhece, isso é uma válvula de amortecedor. Teria que estar fixa, mas olha como é que ela está. O que é um retentor? Porque tem muita gente que diz que troca a válvula e retentor do amortecedor, mas nunca viu um retentor. O retentor já saiu, trabalha aqui em cima do amortecedor. Entra a capa do amortecedor aqui. Então esse é o retentor. Aqui a válvula superior, aqui a válvula inferior do amortecedor, a haste, tá? A outra válvula de saída. A porrada foi tão grande que, se olhar, empenou tudinho, essa chapinha aqui, toda empenada. Então tá aí, ó, problema da válvula aqui, ó, toda quebrada. Por isso que tava com aquela folga, gerando a folga lateral que tava sambando já aqui, dentro da tubulação dele. Então, tá aí, problema do amortecedor com pressão, né, de gás, mas sem pressão de óleo, porque o óleo estava dando passagem aqui pelo lado. Uma válvula boa seria essa aqui, a diferença entre uma e outra. Essa aqui bem mais desgastada no carbono e essa aqui beleza no carbono, justinha, tá? Tá aí. Aqui não é lava e pinta não, aqui faz. E não tira foto não, aqui filma, né? O processo, né? Filmado. Quem sabe faz ao vivo.